recurso especial 132.418. Deixa eu ver se eu consigo aqui. 132.418 do Paraná, que vai dizer o seguinte: agravo regimental no agravo em recurso especial. Diga isso, só para você ter uma ideia. Mas ele fala bem assim: o argumento quanto à impossibilidade de haver o acréscimo de juros e correção monetária após o trânsito em julgado da sentença homologatória de liquidação não foi suscitado no momento oportuno, qual seja no recurso especial, configurando indevida inovação recursal, o que é defeso em sede de agravo regimental. Por quê? Porque está bem aqui, ó. Esta corte firmou o entendimento de ser possível a complementação do julgado a fim de sanar omissão quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Então, a despeito de você ver aqui comigo assim, juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, vale dizer para você também que está implícito aqui no artigo 322, parágrafo 1º, vou colocar aqui para você, as prestações de trato sucessivo. As prestações de trato sucessivo. O que são as prestações de trato sucessivo? São aquelas que, via de regra, estão aqui no artigo também 323 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, vem comigo, olha só. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, estas serão incluídas no pedido, independentemente, tá vendo aí? De declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Inclusive, meus queridos, vale dizer para você sobre essa questão das prestações vencidas e vincendas. A gente tem muitos julgados bem interessantes acerca disso e eu trouxe esses julgados aqui para você. Olha só, quando a gente fala, como a gente estava falando agora, de prestações vencidas e prestações vincendas, é muito comum você lembrar, por exemplo, de contrato de aluguel, de você lembrar de prestação alimentícia, de você lembrar de dívida de financiamento e assim por diante. E aí a pergunta é possível incluir prestações vincendas na hora de fazer a execução da sentença, o cumprimento da sentença? É possível incluir prestações vincendas na hora de fazer o cálculo do que é devido no caso do título executivo extrajudicial? Tem diferença? O STJ diz assim para nós: é possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução, preste bem atenção nisso, ainda que o credor opte pelo procedimento da coerção patrimonial, previsto no artigo 528, parágrafo 8º do Código de Processo, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Tudo bem? Então, é possível incluir as prestações alimentícias? É possível incluir as prestações alimentícias. Por outro lado, vem também a jurisprudência do STJ e diz o seguinte: ao autor que deseje litigar no âmbito do Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição do valor da causa
ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos no artigo 3º caput da Lei 10.259 de 2021. Aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. Então, se eu vou promover uma demanda no Juizado Especial Federal, cujo limite obrigatório é de até 60 salários mínimos, se eu quero renunciar ao que extrapola, eu vou renunciar de modo expresso, renunciando inclusive às prestações vincendas. Tudo bem? Depois vai dizer aqui, é possível a inclusão de parcelas vincendas na execução de título extrajudicial de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que homogêneas, contínuas e de mesma natureza. Aí é perfeitamente possível. Entendemos isso? Então, nesse caso, a gente pode incluir as parcelas vincendas. Todavia, vale dizer para você que a jurisprudência tem compreendido que, no caso de cumprimento de sentença, se o cumprimento de sentença não falar de prestações vincendas, a gente não pode incluir prestações vincendas sob pena de violação à coisa julgada material. Então, no cumprimento de sentença, ou isso está no pedido implícito e vem na sentença, ou eu não posso incluir prestações vincendas no cumprimento de sentença. Já no processo de execução por título extrajudicial, isso é perfeitamente possível. Também, como eu falei para você, os honorários, porque aqui vai dizer, por exemplo, o STJ que no cálculo dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, após escoado o prazo legal para o pagamento voluntário da obrigação, não devem ser incluídas as parcelas vincendas da dívida. Não devem ser incluídas as parcelas vincendas da dívida por violação à coisa julgada material. Mas lembre-se que a condenação em honorários, essa está prevista, não só pelo artigo 323, mas também pela súmula 256 do STF. O que diz a súmula 256 do STF? Que é dispensável o pedido expresso para a condenação do réu em honorários, com fundamento no que eram os artigos 63 e 64 do Código de Processo Civil, do que era no Código de 73. Mas, tirando os artigos que permanecem os mesmos aqui no seu conteúdo, você vai lembrar do artigo 323 e da súmula 256 do STF para lembrar que é dispensável, porque é implícito, o pedido expresso para a condenação do réu em honorários advocatícios com fundamento, portanto, agora no artigo 323 do Código de Processo Civil. Então, a gente falou que o pedido deve ser certo, o pedido deve ser expresso, o pedido deve ser claro. O que é que você quer? Ah, você quer a condenação, você quer a declaração, você quer a desconstituição, você quer a anulação. Coloque isso de maneira clara, de maneira inequívoca. Para além de pedido certo, o pedido deve ser determinado. E o que eu quero dizer com determinação? A determinação é exatamente isso, uma perspectiva quantitativa e qualitativa. A regra, portanto, é que o pedido não pode ser um pedido vago. Então, se você quer, por exemplo, a entrega de um bem. Que bem é? Ah, é um cavalo. Você vai dizer exatamente qual é o cavalo, caso se trate de obrigação de dar coisa certa. Ah, é um imóvel. Você vai dizer exatamente qual é o imóvel. Ah, é um veículo. Você vai dizer exatamente qual é o veículo, com todos os dados, com todos os detalhes. Por quê? Porque quando a gente fala de pedido determinado, o pedido deve ser quantitativa e qualitativamente muito especificado. Ah, eu quero um medicamento. Qual é o medicamento? Qual é a dosagem? Qual é o laboratório? Qual é o princípio ativo? Qual é o nome comercial? A gente tem que deixar tudo muito bem explicado. Entendemos isso? E aí vale dizer o seguinte, mas eu posso formular um pedido genérico?
Posso formular um pedido genérico quando o legislador assim prevê e permite, que é uma situação excepcional. Por exemplo, ele vai dizer aqui, no artigo 324, parágrafo 1º, é lícito formular pedido genérico nas ações universais. Ações universais, inventário, compra e venda de porteira fechada. Então, é mais fácil a gente falar sobre o bem e depois fazer liquidação. Ou então, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Imagina aí, por exemplo, uma vítima de acidente. Eu não sei ainda qual é o tamanho do prejuízo dela, mas a pessoa já quer ajuizar a ação. Então, bora, pode ajuizar, faz o pedido genérico, a gente pode descobrir isso ao longo da demanda ou a sentença pode julgar procedente o pedido e fazer a liquidação depois. Ou então, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de um ato que deva ser praticado pelo réu, como, por exemplo, a apresentação de documentos. Aí vem um pontinho aqui para você no que diz respeito ao dano moral. No que diz respeito ao dano moral, eu tenho um julgado aqui para você. A pergunta é, eu tenho que especificar o quantum de dano moral? Eu tenho que dizer eu quero 10 mil, 15 mil, 20 mil, 2 milhões de dano moral? Eu tenho que especificar? Porque no Código de 73 não era necessário. Aí ficou essa dúvida no Código de Processo Civil de 2002. E aí o que acontece? Acontece que o STJ, ao julgar o agravo regimental no ARESP 527-202, entendeu o seguinte: a jurisprudência desta corte, de quando é 2015, na mudança do código ainda, né? Estava no período de vacatio legis. E aí disse o STJ, a jurisprudência desta corte é firme no sentido de admitir a formulação do pedido de danos morais genérico, sem definição do quantum debeatur. Tudo bem? Só que vale dizer para você o seguinte: na mudança do código, o artigo 292 do Código de Processo Civil, eu já vou pegá-lo aqui, ele vai dizer o seguinte sobre o valor da causa. Ele diz assim: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, olha aqui, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Então, na verdade, hoje a gente precisa indicar o quantum de dano moral que a gente pretende, porque isso vai impactar no valor da causa, isso vai impactar no pagamento das custas e isso não impactará a sucumbência. Por quê? Porque você vai se lembrar que, a despeito da gente dizer o quantum, a súmula 326 do STJ continua aplicável. O que diz a súmula 326 do STJ? Que nas ações de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Vamos fazer conta. Se eu pedir 50 mil de indenização por dano moral, se eu ganhar 10, eu deixei de ganhar 40. Agora você imagina se sobre os 40 eu tenho que pagar 20% de sucumbência. Eu teria que pagar 8 mil de sucumbência e vou ganhar 10. No final das contas eu vou ficar com 2. Imagina se eu peço 100 mil de dano moral e ganho 2. Pensa aí. Eu pedi 100 mil de dano moral e ganhei 2. Eu deixaria de ganhar 98. Se fosse 10% de sucumbência, já dá 9.800. Eu teria que pagar 9.800 de sucumbência, sendo que o meu pedido é procedente em parte, eu tenho direito a 2. Então o STJ disse, não, vamos manter
a súmula 326. O autor é que tem que ter cuidado na hora de formular o pedido, na hora de fazer esse pedido na petição inicial, colocar um valor razoável, um valor equânime. Inclusive, vale dizer isso para você, que depois da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o STJ já teve oportunidade de julgar sobre isso e disse: incide a súmula 326 no caso de discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não havendo falar em sucumbência dos autores da demanda vencedores em seu pedido indenizatório. Então, pode colocar o quantum, mas tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Por quê? Porque incide a súmula 326, é verdade, mas a gente tem que ganhar, senão acaba que a gente sofre aí um prejuízo. Depois você vai lembrar, estou nos meus minutos finais querendo falar um monte de coisa, que a gente pode fazer pedidos cumulativos. E aí eu coloquei aqui para você, então eu vou passar de maneira mais breve, mas você vai compreender bem que os pedidos podem ser cumulativos e alternativos quando o autor não estabelece um grau de preferência. Ele diz ou um ou outro. Ou os pedidos podem ser subsidiários quando o autor diz, não, o que eu quero é um, mas se não puder ganhar esse outro, eu aceito.